pós-Segunda Guerra Mundial, a América Latina se viu imersa em um contexto de intensas transformações, moldado pela dinâmica da Guerra Fria. Com os Estados Unidos e a União Soviética disputando a hegemonia global, a região tornou-se um campo de batalha indireto, onde interesses geopolíticos e ideológicos se chocavam. Os Estados Unidos, temendo a expansão do comunismo, passaram a apoiar regimes autoritários na América Latina, muitas vezes em detrimento da democracia e dos direitos humanos. Intervenções diretas e assistência econômica condicionada foram ferramentas frequentemente utilizadas para manter o alinhamento dos países latino-americanos com os interesses norte-americanos. Enquanto isso, movimentos de resistência e luta por justiça social surgiram em toda a América Latina, desafiando as estruturas de poder estabelecidas. Inspirados pelo exemplo da Revolução Cubana, guerrilheiros e ativistas buscavam mudanças profundas na distribuição de riqueza e no sistema político. A influência da Guerra Fria também se manifestou em confrontos diretos, como as intervenções dos Estados Unidos em países como Guatemala, Chile e Nicarágua, visando conter governos considerados hostis aos seus interesses. Essa polarização ideológica teve um impacto profundo na política interna dos países latino-americanos, gerando confrontos violentos, repressão política e instabilidade social em muitas nações. Assim, a América Latina no pós-Segunda Guerra Mundial foi palco de uma intensa disputa entre os blocos de poder da Guerra Fria, moldando suas dinâmicas políticas, sociais e econômicas e deixando um legado que ainda ressoa nos dias atuais. Ao investigar as motivações por meio das ditaduras militares na América Latina, percebemos características comuns desse regime. As ditaduras militares na América Latina, incluindo os casos do Brasil, Paraguai, Chile e Argentina, foram motivadas por uma série de fatores políticos, econômicos e sociais. Politicamente, esses regimes autoritários surgiram em meio a crises institucionais, disputas de poder e instabilidade política nos países. Muitas vezes, os militares se apresentavam como a solução para restaurar a ordem e a estabilidade, devido à corrupção, inflação descontrolada e falta de capacidade dos governos democráticos em lidar com esses problemas. No aspecto econômico, as ditaduras surgiram em contextos de crise econômica, com altas taxas de inflação, desemprego e desigualdade social. Os militares prometiam soluções rápidas para esses problemas, muitas vezes implementando políticas neoliberais que beneficiavam as elites econômicas em detrimento da maioria da população. Além disso, as ditaduras militares na América Latina compartilhavam características comuns, como a repressão da oposição política, a censura da imprensa e a violação dos direitos humanos. Os regimes autoritários recorriam à violência, tortura e desaparecimento forçado de opositores para manter o controle e silenciar qualquer forma de dissidência. Outra característica comum das ditaduras militares na região foi a busca por legitimidade e apoio por meio de uma retórica nacionalista e anticomunista. Os regimes se apresentavam como defensores da pátria e da ordem social, justificando a repressão e a violência como necessárias para proteger o país de ameaças internas e externas. Como contextualizado anteriormente, houveram várias ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Essas ditaduras ocorreram em países como Paraguai, Bolívia, Brasil, Uruguai, Chile, Argentina e Peru. Porém, iremos falar as principais e mais conhecidas ditaduras, sendo elas a do Paraguai, Brasil e Chile. Um dos primeiros países latino-americanos a iniciar uma ditadura foi o Paraguai. Esse período também é conhecido como El Estronato ou Estronismo. O país passava por uma crise econômica muito grande decorrente de uma guerra civil que ocorreu em 1947 e após as eleições presidenciais
presidenciais que elegeram Frederico Chaves, o país sofreu um golpe de Estado militar em 1954, onde quem assume a presidência no país é o general Alfredo Stroessner, comandante supremo das Forças Armadas, que permaneceu no poder até o fim da ditadura em 1989. Seu regime foi marcado por dar asilo político a nazistas após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, corrupção em relação com o tráfico de drogas, perseguição e repressão violenta a movimentos de esquerda e a minorias sociais como homossexuais, perseguição a membros do próprio governo e partido, violação dos direitos humanos, gerando diversas denúncias de movimentos internacionais, como o caso do sequestro de mulheres e crianças para servirem de escravas sexuais ao ditador, onde eram estupradas e depois mortas. Em 1989, houve um golpe militar, dando fim ao regime de Stroessner e à ditadura paraguaia. Ditadura chilena. A ditadura militar no Chile ocorreu após o golpe de Estado em 1973, que derrubou e assassinou o Salvador Allende. Esse golpe foi armado por Augusto Pinochet, onde o mesmo logo após assumiu a presidência, permanecendo até o fim do regime. O governo de Pinochet foi marcado pelo surgimento do campo de prisioneiros da Direção de Inteligência Nacional, DINA, desestabilização das relações entre Chile e Estados Unidos após o atentado terrorista promovido por Pinochet em Washington, conflito de Beagle, que foi uma disputa do Chile com a Argentina pela Terra do Fogo, na extremidade sul do continente, e a Lei da Anistia, que desonerou militares e civis que cometeram crimes políticos desde 11 de setembro de 1973. Em 1988 é realizado um plebiscito para a permanência do ditador, tendo os partidários do sim, que eram aliados de Pinochet, e os partidários do não, que eram opositores. Assim, a ditadura foi reprovada pela maioria da população, onde em 1989 foram realizadas eleições presidenciais, tendo Patrício Aluim eleito, colocando fim ao regime de Pinochet. Ditadura brasileira. O primeiro presidente a comandar o regime foi Humberto de Alencar Castelo Branco, no qual articulou e executou o golpe militar de 1964, que derrubou o governo de João Goulart. Em seu período de governo, que vai até o ano de 1967, foram criados os 4 primeiros atos inconstitucionais, os quais eram: Ato Inconstitucional número 1, que convoca eleições indiretas para presidente e possibilita a perseguição política à oposição. Ato Inconstitucional número 2, que extingue todos os partidos políticos e altera o funcionamento do Poder Judiciário. Ato Inconstitucional número 3, que estabelece o bipartidarismo no Brasil. E o Ato Inconstitucional número 4, que abre espaço para a criação de uma nova Constituição, um órgão de espionagem. E após seu governo, aconteceram eleições indiretas na qual elegeram Arthur Costa e Silva, que ficou no poder até 1969, onde em seu mandato teve a passeata dos 10 mil contra as medidas vistas como antidemocráticas, a implementação do Ato Constitucional número 5, que proclamava o aumento do poder executivo, limitação das liberdades individuais e a suspensão do habeas corpus, a forte ascensão dos movimentos de guerrilha e oposição de membros da igreja e artistas, e após o mandato de Costa Silva, em 1969 entrou no poder Emílio Médici. Seu período foi marcado pelo auge da repressão e intensificação da censura dos meios de comunicação, pelo chamado milagre econômico que ocorreu nos anos de 1968 e 1973, onde a economia do país cresceu, a criação do Departamento de Operações Internas, conhecido como DOI, e do Centro de Operação da Defesa Interna, CODE, além dos centros de aprisionamento e tortura, e o aumento da propaganda ufanista que exaltava o governo e a ditadura. Em 1974 entrou o quarto presidente da ditadura, Ernesto Geisel, que ficou no poder até 1979, e seu governo deu início à abertura política lenta
e gradual. No regime de Geisel, o ato inconstitucional número 5 foi revogado, a crise econômica se agrava e deu início ao maior ciclo de greves do país. E também aconteceu o desgaste das forças armadas militares. Após Geisel, entrou o último presidente do governo militar, que foi João Figueiredo. Seu regime foi marcado pela promulgação da lei da anistia, da reforma partidária, que possibilitou a criação de novos partidos, e o movimento das diretas já, que teve como objetivo que ocorresse a proposta da emenda constitucional Dante Oliveira, que seria a retomada das eleições diretas, no caso votadas pela população, ao cargo de presidente da República no Brasil. No entanto, a proposta foi rejeitada, assim ocorrendo eleições indiretas, onde, em 1985, Tancredo Neves foi eleito. E, apesar de sua morte repentina, onde seu vice José Sarney entrou no poder, se tornando de fato presidente, e durando até 1990, a partir da vitória de Tancredo Neves nas eleições, se deu início ao fim da ditadura no país. Para os professores que estão assistindo terem um entendimento melhor, trouxemos recursos didáticos referente às ditaduras latino-americanas. Recomendação de livros: A Ditadura Envergonhada, 1964, Marighella, o guerreiro que incendiou o mundo, A Ditadura Militar e os Golpes Dentro do Golpe, 1964 a 1969, Paraíso, Paraguai, Caica Ponte, Os Fantasmas de Pinochet, Ditaduras Militares, Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, e Governos Militares na América Latina. Aqui estão os links de site onde você pode ter acesso a documentos históricos sobre a ditadura brasileira. E também deixamos o link de vídeos que contam relatos de vítimas sobreviventes da ditadura no Brasil.